Olá pessoal, a gente vai começar então agora mais um bate-papo hoje. Eu quero trazer para vocês uma coisa muito bacana, porque a gente vai fazer o quê? Olha só, nós vamos unir hoje o conhecimento de uma parte que a gente sempre tem o contato no dia a dia das vendas, que é com os compradores que muitas vezes nós encontramos. Então nós vamos conversar com uma pessoa que ajuda essas pessoas a se prepararem também, além de ajudar inúmeros vendedores. Nós vamos conversar então com o Felipe Petter, que é uma pessoa que conhece muito sobre a arte da negociação e que vai ajudar vocês com várias dicas. Bem-vindo então, Felipe. Obrigado. Obrigado por ter aceitado esse convite e estar aqui compartilhando conosco essas dicas. Te apresento para o pessoal, para eles te conhecerem, saberem o que tu faz. Então, meu nome é Felipe Petter, eu trabalho como coach e também trabalho dando consultoria para algumas empresas. E nesse momento a gente está lançando um treinamento online, nosso primeiro treinamento online, do treinamento que já existia, né, das armas da negociação, um treinamento que ensina compradores e vendedores a como negociar melhor e como fazer melhores negócios e como subproduto disso conseguir ter uma vida um pouco mais plena, uma vida com mais abundância, sem necessidade de ficar correndo sempre atrás de dinheiro, sem necessidade de estar achando que precisa trabalhar mais ou bater todas as metas ou procurar sempre correndo atrás daquela promoção para ter uma qualidade de vida maior, né? A gente acredita que só ganhando mais a gente consegue aumentar a nossa qualidade de vida e na verdade a gente entende que a negociação, que a capacidade de negociação faz com que você economize dinheiro e consequentemente consiga comprar mais coisas ou consiga ter um padrão de vida um pouco mais alto. Verdade, é legal. Esse é um tema muito interessante e porque é legal porque ele é um complemento em relação ao que a gente faz no coaching de vendas, que a gente faz vendendo, porque a negociação é uma parte da venda. Sim. É uma parte, na minha percepção, e pode ficar à vontade para falar sobre isso, lá no final, depois que a gente cria toda aquela necessidade, todo aquele desejo, nós vamos entrar em negociações, que é quando a gente fala de valores, né, de preço especificamente. Eu costumo dizer que se a venda é muito bem feita, a negociação se torna algo natural. O cliente ele nem percebe que transitou da venda para a negociação financeira, né? Então, e até é muito mais fácil tu negociar preço no momento em que tu já criou valor com o teu cliente. Então é muito mais fácil ele entregar, ele assinar um cheque mais alto no momento em que ele já percebeu mais valor, né? Perfeito. Para ficar claro, o que significa especificamente a negociação? Para a gente entender o que a gente está falando. Qual que é a tua visão sobre isso? Então, quando eu estou falando de negociação, a gente está falando também de assim, a negociação abrange todas as áreas da nossa vida. Todos nós negociamos desde o momento que a gente acorda de manhã até o momento que a gente vai dormir, né? Talvez até dormindo tu negocia um pouquinho, né? Então tu negocia com outras pessoas, tu negocia contigo mesmo. Então, o que é negociar consigo mesmo? Eu sei que eu preciso levantar cedo para ir trabalhar, para resolver uma situação minha e ter o resultado que eu quero da minha vida. Então, essa é uma negociação entre o prazer de ficar na cama e o dever de ter e o resultado que gera o meu trabalho. Mas eu estou falando, quando a gente fala de negociação, a gente fala tanto daquela pessoa que está negociando para ganhar uma promoção na empresa que trabalha, aquela pessoa que está negociando a compra de um produto, aquela pessoa que está negociando com o seu cliente a aquisição de um produto que está vendendo. Tu está negociando com a tua esposa a viagem do final do ano. Tu está negociando com o teu filho se ele vai jogar videogame antes ou depois de estudar. Então tudo é negociação. Se tu consegue entender que tudo é negociação, tu consegue aprender a explorar mais o que as outras pessoas podem te entregar. Então se tu tem, não vamos dizer a arte da negociação, vamos colocar assim, pode ser. Não é só na hora de vender, não é só na hora que a gente está sentado na frente do comprador, porque o tempo todo nós estamos negociando, assim como o tempo todo a gente está vendendo. Então o tempo todo a gente está criando desejo, criando necessidade, e a gente tem que negociar isso para a melhor forma da pessoa comprar. Ou adquirir, ou que você possa. Só que quando a gente fala em negociação, acho que principalmente no Brasil, assim como vendas, as pessoas têm um certo preconceito em relação a isso. Quando eu falo preconceito, não é ruim ou bom isso, mas muitas vezes as pessoas pensam assim, poxa, mas negociar, daqui a pouco eu vou estar espremendo demais uma situação que não tem necessidade. E eu sei a tua visão sobre isso e gostaria que tu compartilhasse com o pessoal sobre isso. Assim, o que acontece? Nós brasileiros, a gente tem uma visão sobre a negociação um pouco negativa, né? Primeiro, por dois fatores importantes, tá? Primeiro, um fator importante é que nós brasileiros somos muito emocionais no momento da negociação. Então, eu sempre dou um exemplo, por exemplo, tu vai vender o teu carro para alguém. E aí, o valor que tu quer vender o teu carro é 35 mil reais. E aí, chega alguém e te faz uma oferta de 30 mil reais. Então, a primeira reação que a gente tem, né, a maioria das pessoas, pelo menos no Brasil, é uma reação emocional no sentido, o que esse cara pensa que é para dizer que meu carro só vale 30 mil reais? É um diálogo interno, né? Exatamente. Segundo, ou é esse pensamento, ou é, pô, esse cara tá querendo me extorquir.
né? Na verdade, o que ele está fazendo é uma oferta, né? E na verdade o que ele está fazendo é dizer o quanto ele está disposto a pagar por aquilo, né? E aquele movimento, esse primeiro movimento que ele fez, é um movimento de dizer assim, ó, cara, nesse produto que tu está me vendendo, eu quero começar a negociação de 30 mil reais, mas não significa que eu vou terminar em 30 mil reais. Segundo ponto que eu vejo é o seguinte: as pessoas têm vergonha de negociar. Vergonha porque elas acreditam que as outras pessoas vão achar que ela não tem dinheiro para pagar por algo, né? E isso é muito grave, porque a gente entra numa negociação já na defensiva. Sim. E aí o brasileiro ele usa termos que demonstram realmente que tem esse problema de negociar, que seria pechinchar, chorinho, desconto, abatimento. Nunca é uma coisa mais formal, mais séria, né? Então a gente usa até palavras que são pejorativas. Exato. E essas palavras fazem que a gente fique com aquela crença de não vou fazer isso porque isso é errado, isso é feio. O que vão pensar se eu fizer isso? Quando eu falo negociação, quando eu penso sobre isso, eu lembro daquele programa, até você deve ter assistido, se não é legal, assistir o Trato Feito. Sim. Que é a arte da negociação direta, né? Isso é uma coisa que o americano tem muito, de negociar, de vender, tem isso muito florando o tempo todo, né? E negociar é uma coisa ruim? Não, na verdade, assim, o que eu até pegando o gancho do que tu trouxe, tá? Os cursos de negociação que são bons hoje no mercado, que são realmente com material completo, embasados em teorias científicas, que não é achismo, geralmente são americanos, tá? Então foi onde eu fui lá beber na fonte para trazer para o Brasil até as técnicas da negociação. Sim. O que aconteceu? Quando eu fui trazer para o Brasil essas técnicas, né, que causei a transformação na minha vida, eu percebi que muitas técnicas que eu aprendi nesses treinamentos americanos não funcionavam no Brasil. Entendi. E aí o que acontece? Eu acabei sendo vítima da minha própria vontade de querer implementar tudo aqui, né? E aí quando eu peguei as técnicas cruas lá fora e trouxe para o Brasil, eu entrei numa negociação e aí o jeito brasileiro de fazer negócio é um pouco diferente. Então eu tive muito tempo que adaptar, lapidar, trazer, moldar, analisar o que funcionava realmente no Brasil usando as técnicas que já existiam lá fora. E respondendo a tua pergunta, na verdade não. Negociar não é ruim, não é errado. E assim, se a gente acha que negociar é no sentido de estar tirando de outra pessoa, pensa da seguinte forma: com esse preço que o produto está agora, tu compraria? Não compraria. Se o preço baixar um pouquinho, eu compraria? Ah, compraria. Então tu está viabilizando o negócio da outra pessoa. Tu está ajudando a outra pessoa a vender. Entendeu? Então, se tu for pensar por esse lado, negociação, quando a gente está falando de negociação de valores, claro que não é ruim, não. Claro que não. Aliás, é muito certo. E tem um detalhe, a outra pessoa, tu pode pensar assim, poxa, mas eu consegui 20% de desconto, ou na negociação diminuiu tanto por cento o valor. Só que tem um detalhe, se a outra pessoa aceitou, é porque ela também está ganhando em relação a isso. Ela não teria aceitado isso se fosse prejudicar. E aí tá um detalhe, a negociação, e a minha percepção é essa, quanto melhor ela é, por quê? Porque os dois lados ganham, né? Sim. Ela é uma via de mão dupla, na verdade. Né? Isso. O que acontece? O importante é tu ter uma noção da seguinte forma. Eu uso esse argumento bastante também quando eu vou fazer meus cursos de negociação. A negociação é tu tirar daquele negócio o que realmente é importante para ti, tá? E deixar na mesa aquilo que é importante para outra pessoa. Eu uso um exemplo bem clássico sobre isso, que é o exemplo da laranja. Né? Dois homens estavam negociando por uma laranja, né? Eles queriam a laranja. Os dois homens queriam a mesma laranja. Então eles definiram que eles iam partir a laranja exatamente ao meio e ficava metade para um, metade para outro, ok? Justo, né? Então, um deles pegou a metade dele da laranja e foi lá e espremeu e fez um suco e jogou a casca no lixo. O outro pegou a outra metade da laranja, foi lá, raspou a casca para fazer um bolo e jogou a polpa no lixo. Ou seja, os dois perderam, porque o cara que precisava da polpa para fazer o suco ficou só com a metade da polpa. O outro que precisava da casca para fazer o bolo ficou só com a metade da casca. Então, às vezes quando a gente entra numa negociação sem fazer as perguntas certas, sem estar preparado e sem ter as técnicas de negociação, tu acaba tirando de outra pessoa aquilo que tu não precisa. E deixando na mesa talvez aquilo que para ele talvez não é o suficiente para ele, né? Então, a grande sacada da negociação é tu entender bastante a psicologia da pessoa que está do outro lado da mesa.
é conhecer as pessoas, né? E essa não é só sacada com negociação, é se tu quer vender mais, se tu quer ser um líder melhor, se tu quer realizar mais na tua vida, porque a gente trabalha o tempo todo com pessoas. E a arte de negociar é conhecer as pessoas também, porque quanto mais a gente conhece, mais a gente consegue ajudar. E sobre essa arte de negociação, falando agora um pouco mais de técnica, qual a melhor forma de a gente se preparar para uma negociação? Até para quando a gente está lá no campo, no dia a dia, vendendo, falando com compradores, qual a melhor forma de a gente estar organizado para isso? Perfeito. Bom, assim, o que a gente vê muito em treinamentos comuns de negociação, que eu digo comuns, assim, que não abordam a parte psicológica da negociação, eles usam sempre termos como tem que se preparar para uma negociação, ou coisas mais técnicas, né? Que presume que só a pessoa que está muito inserida naquele mercado tem capacidade de negociar sobre aquele assunto. A minha abordagem era um pouco diferente, um pouco até mais libertadora, porque ela diz assim, se tu sabe as técnicas de negociação, tu consegue negociar qualquer coisa em qualquer momento, porque tu não negocia o objeto, tu negocia com a pessoa. Certo. Entendeu? Então é que nem pôquer. Tu não joga com as cartas, tu joga com o teu oponente. Então, se eu vou negociar contigo um produto que eu conheço muito bem, eu tenho mais atributos na minha mão para saber exatamente onde eu estou tateando, né? Agora, se eu não conheço nada sobre o mercado, sobre aquele mercado, não impede de eu entrar naquela negociação. Na verdade, eu só vou entrar naquela negociação de uma forma mais cautelosa. Talvez eu vou aumentar minha margem de gordura um pouco mais. Talvez eu vou usar artifícios de negociação que vão me proteger mais porque eu não conheço aquela matéria. Mas não significa que eu não possa entrar naquela negociação. Entendi. E para um vendedor, o que ele precisa saber e estar bem atento em relação à negociação? Quais os 3 principais tópicos na tua percepção? Para quem trabalha na área de vendas, primeira coisa que eu digo assim para qualquer vendedor, qualquer pessoa que trabalha na área de vendas, seja a pessoa que vende o seu próprio produto, né? No caso, eu vendo o produto que eu faço, eu não sou vendedor que vende alguma coisa de alguém, né? E tanto para o vendedor que trabalha numa empresa, ou corretor de imóveis, ou o vendedor que é vendedor de seguros, qualquer pessoa, né? Qualquer profissional de vendas. Em primeiro lugar, é entender por que aquela pessoa está fazendo aquela compra. Qual é o motivo daquela compra? Por exemplo, quer ver um exemplo bem simples que eu uso? Tu está vendendo um carro, tá? E eu quero comprar esse carro de ti. Se tu está vendendo aquele carro para pagar uma dívida, a tendência de tu ser mais flexível e mais engajado na negociação é maior. Se tu está vendendo aquele carro para pegar esse dinheiro da adiantada no novo carro, tu não tem pressa da venda, ou tu vai ser mais rígido na hora de negociar. Se eu sei qual é o motivo pelo qual tu está negociando comigo, qual é o fim que tu quer atingir, eu consigo arquitetar jogadas dentro daquela negociação para que eu consiga extrair o melhor daquela negociação. Posso dar um parênteses aqui? Quando a gente fala em arquitetar jogadas, em organizar isso, pode ser até meio maquiavélica essa situação, mas não, é uma coisa que quando tu consegue organizar isso da melhor forma, tu vai estar entregando a laranja por completo da parte que a pessoa quer. Exato. Tu não tá dividindo. Agora, se tu não pensa nisso, tu tá dividindo a laranja. Vamos pegar um exemplo. Na verdade, assim, o maior erro, tá, de um negociador que está começando hoje a agir como negociador, tá, é entrar muita força na negociação. Porque Quando te refere muita força, é o quê? é entrar querendo ganhar a qualquer custo. Tá. Né? Um dos maiores erros de uma negociação é acreditar que um dos lados ganha e o outro lado perde. Isso é um grande erro. Isso é uma grande dica. Porque o que acontece é o seguinte, existem negociações que são, na verdade, a tendência é que as negociações sejam ganha-ganha. Tá? O que eu quero dizer com negociações ganha-ganha? Por mais que eu entre em uma negociação contigo e eu consiga ter um resultado muito satisfatório para mim dentro dessa negociação, eu preciso fazer com que tu te sinta feliz em ter feito aquele negócio comigo. E tudo na questão da negociação é percepção. Tá? Por exemplo, pro Rafael que está querendo vender o carro dele para pagar uma dívida, ele fazer um negócio o mais rápido possível é uma vantagem, é uma vitória. Por mais que ele possa baixar um pouco o preço, é uma vitória. Sim. Pro Rafael que está querendo vender o carro para comprar um outro carro, ele não está preocupado com a pressa, mas ele está preocupado com o valor. Com o melhor negócio. Exatamente, então eu posso negociar melhor, outros termos, né? E aí o que a gente está falando é o seguinte, quando tu está fazendo um negócio com alguém, tu tem que pensar sempre da seguinte forma: no momento que eu terminar essa negociação aqui, essa pessoa vai querer continuar fazendo negócio comigo?
Porque o que acontece... Vamos gerar um relacionamento? Isso, exatamente. Porque o que acontece é o seguinte, é muito comum, o negociador começa uma negociação de uma forma muito dura, né? Ele até chega com a pessoa em algum acordo que é extremamente vantajoso para ela, e em algum momento daquela situação, daquela venda, coisa assim, aquela pessoa vai querer se vingar daquela vantagem que foi tirada dela. Um revés, por exemplo, tu está vendendo para um cliente teu, tá? E tu fez uma negociação lá que tu não cedeu no preço, ou tu foi duro na negociação. A pessoa até vai comprar porque ela talvez não tenha como comprar de outro fornecedor, ou coisa parecida. Primeira oportunidade que ela tiver de achar algum defeito, de ela reclamar de alguma coisa, ela vai usar isso, pelo menos, nem que seja como um revés ao contra do que tu fez, da negociação que foi feita. E aí não cria um relacionamento. Não, né? não cria. É inconsistente. Exato, e quando a gente fala de negociação, muitas vezes, principalmente o brasileiro gosta muito de contar para o amigo na roda, tá aqui no café, tá na onde, contar para o amigo a vantagem que ele levou numa negociação. Só que não é essa a ideia. E quando a gente gosta de contar a vantagem de uma negociação, é porque a gente entrou com tudo, né? Querendo ganhar a qualquer custo. E não é a ideia. Não é a ideia. E o mais legal de tudo é assim, ó, tu tem que negociar para extrair o melhor suco daquela negociação e deixar com que a outra pessoa sinta o gostinho da vitória. O que eu quero dizer é o seguinte... Deixar sentir o gosto não é perder a negociação. Exatamente. Porque tudo é percepção. Então tu precisa... por exemplo, vamos supor que a gente tenha feito um negócio e o negócio tenha sido extremamente vantajoso para mim, tá? Eu vejo só metade, que é a minha parte. Eu não consigo ver a tua metade. A tua metade é invisível para mim. Sim. Né? Então, independente do que a gente tenha negociado e qual a vantagem que eu consegui tirar nessa negociação, eu sempre tenho que terminar o meu processo de negociação dizendo: Rafael, tu fez um excelente negócio. Cara, eu fiquei impressionado com a tua capacidade de negociação. Que legal, que dica legal. Sempre tu dá uma florzinha que a gente fala no coaching menos, enfim, tu dá um elogio pra pessoa criar rapport, criar sintonia, e a pessoa se sentir valorizada. Muito, claro, porque na verdade assim, ó, essa pessoa que entrou num processo de negócio, por exemplo, alguns dos teus clientes, né, que são vendedores, eles vão estar pensando em criar relacionamento. Mas esse vendedor é uma pessoa, e pessoas fazem negócios todos os dias. Sim. Então vamos supor que você é um vendedor, mas você também é uma pessoa que compra, né? Uma pessoa que vai negociar sua casa, vai negociar seu carro, vai negociar qualquer coisa. Se você entra numa negociação para comprar o seu imóvel, por exemplo, você deve estar pensando da seguinte forma: beleza, eu estou comprando meu imóvel, eu vou fazer essa compra agora e talvez eu nunca mais vá falar com aquele corretor de imóveis, né? O que acontece? Muito provavelmente você vai entrar naquela negociação de uma forma dura, porque você pensa que não vai ter um segmento com aquela pessoa, né? Você, não, eu quero tirar a vantagem, eu quero baixar o valor e tudo mais. Pensa da seguinte forma: toda negociação que tu entra, tu tá criando um contato com uma pessoa, tu tá criando um amigo. Não significa que você vai deixar dinheiro na mesa, não, tu tem que ser firme na negociação, mas tu tem que entender que a outra pessoa tem que ter um resultado positivo daquela negociação. Essa palavra, pessoa, que o outro humano que está contigo é uma pessoa que nem você. Como tu quer te sentir bem, quer gostar, quer sentir que fez uma boa negociação, ele também quer sentir isso. Tu me falou uma coisa que a gente conversando em outros momentos, e agora você tocou nisso durante essa nossa conversa, e acho que é uma técnica legal para passar pro pessoal aqui, que tu falou em relação aos termos da negociação. Inclusive no teu curso de negociação, daqui a pouco a gente conversa um pouco mais sobre ele também, mas tu usa uma das técnicas em relação ao termo, né? Sim, Como é que é isso? Pode falar um pouco mais? Assim, o que acontece? Nós tendemos, nós não, né? As pessoas que não conhecem a fundo o processo de negociação tendem a achar que o valor é a única coisa que importa. E na verdade o valor sempre vale menos do que os termos. Quer ver um exemplo bem simples? O valor, quando a gente fala, é preço, né? A monetização. A gente vai colocar, por exemplo assim, hoje tu quer me vender esse celular, tá? Aí tu chega pra mim e diz assim: não, tudo bem, quanto é que é o valor desse celular? Aí tu olha pra mim e diz assim: eu quero R$2.000 por esse celular. Eu posso dizer: ok, R$2.000 tá bom tamanho pra mim, eu vou pagar esses R$2.000. Mesmo sabendo que esse celular não vale mais do que R$500, eu posso aceitar o valor de R$2.000. E ainda assim eu vou estar fazendo um bom negócio. Eu vou chegar pra ti: tudo bem, eu vou pagar R$2.000, mas eu vou te pagar R$10 por mês. O termo, né? Os termos da negociação valem mais do que o valor em si, né? E isso a gente está falando de várias coisas. Por exemplo, assim, se a gente está falando de permuta, se a gente está falando de moeda de troca, vamos voltar
na temática do imóvel, tá? Que é um valor grande, a gente gosta de falar de valores grandes, né? Que fazem diferença na vida das pessoas de fato. Eu vou comprar o teu imóvel, então tu pode me cobrar 600 mil reais por um imóvel que talvez valha 480, mas se eu conseguir colocar o meu no negócio e eu pago a diferença, talvez isso seja vantajoso para mim. E olha só, vou aproveitar esse gancho aqui, porque eu estava tendo um insight que a gente está falando do imóvel, certo? Daqui a pouco o cliente ele quer um imóvel daquela forma que ele desenhou, daquela forma que ele imagina. Então, ok, nós vamos te entregar esse imóvel que tu quer. Comprou lá no financiamento alguma coisa. Pronto, ele já tem o que ele quer. Agora eu só vou aceitar o termo. E o termo pode ser o quê? Pode ser o prazo de entrega. Tudo. Então, ele já aceitou a ideia de comprar aquilo. Mas eu vendo um móvel, vou vender uma mesa lá para a sala de jantar do meu cliente. E eu sei que essa mesa demora 30 dias, porque eu mando pedido para a fábrica, volta, eu tenho que entregar, demora 30 dias para me entregar. E eu sei que o meu cliente ele quer para ontem. Então, posso ser, tu quer essa mesa dessa forma, tu quer assim, dessa forma. Legal, tá aqui, ó. Eu vou te entregar ela. Pronto. Quando eu digo eu vou te entregar, é isso que a gente vai fazer, legal. A pessoa já se dá, inconscientemente acontece o quê? Ufa, já tenho o que eu quero. E agora tu cria ou combina os termos. É isso? Então, como é que a gente pode utilizar isso vendendo? Agora tu cria os termos. Legal, tu vai ter essa mesa, em 30 dias você entrega na tua residência. Exatamente. A pessoa já disse sim que ela queria, já disse sim que é isso que ela quer. Agora, ela já deu o passo, ela já aceitou, no cérebro dela já é dela. Agora tu só resolve ver a questão dos termos. Isso aqui é muito legal. Assim, uma das coisas que a gente sempre fala, aí mais voltado a vendas, não tanto a negociação, a primeira venda que tu faz não envolve valores. A primeira venda que tu faz é a venda da ideia. Então, não envolve valores. Então, eu vou te vender essa casa que é a casa dos teus sonhos. Não pensa em dinheiro agora. Essa é a casa dos teus sonhos, né? Esse é o carro dos teus sonhos. Primeiro a pessoa tem que comprar a ideia, ela tem que se sentir morando lá, ela tem que se sentir dirigindo aquele carro. No momento que ela comprou a ideia, que ela comprou a vontade, abrir a carteira é muito mais fácil. Né? Uma coisa que tu falou, prazo de entrega e tal. Até eu vou trazer aqui vou adoçar aqui a nossa entrevista, eu vou trazer uma das técnicas que a gente usa dentro do processo de negociação. Como é que você faz para extrair aquele desconto que talvez o cara não queira botar na mesa? Né? Ou como você, vendedor, pode se livrar desse cliente que vai usar essa artimanha? Né, que é a ideia. Estamos vendo o outro lado também, né? Vamos supor que tu vai me vender essa mesa. Né? E aí tu diz assim, não, beleza, Felipe, essa mesa aqui custa 600 reais, tá? E eu disse, não, beleza, 600 reais, ok, e tu vai me entregar ela daqui a 30 dias. Eu como comprador, eu posso dar um passo para trás e dizer, cara, eu estava realmente muito interessado em comprar essa mesa de ti, mas 30 dias é impossível pra mim. Eu tô me mudando agora, eu não posso ficar sem mesa um mês inteiro em casa. Cara, não vou poder comprar de ti. Nesse momento você faz uma pausa dramática, tá? Pra outra pessoa sentir que ela realmente perdeu a venda. Isso pode ser usado contra você, fique esperto. Pra outra pessoa sentir que ela realmente perdeu a venda. E aí quando ela estiver achando que realmente a venda tá perdida, ele não vai aceitar o prazo de 30 dias, você volta e diz assim, tá, se eu aceito o prazo de 30 dias, o que tu consegue fazer por mim nesse preço? Eu já joguei de volta no colo dele a responsabilidade de me dar alguma coisa em troca sobre um termo que talvez nem era tão importante para mim. Essa é uma das técnicas de negociação que eu uso como uma técnica até um pouco eu chamo de técnicas agressivas de negociação, que tu tá, de certa forma, manipulando a outra pessoa. Mas porque não é ruim. Tem forma de ser falado, né? Exatamente. Daqui a pouco, se for rude na hora de falar, não vai surtir efeito, mas essa forma acontece muito bem e isso é muito legal. Então, olha só, a mesma forma que pode usar um comprador, pode usar conosco essa técnica, a gente pode usar também a favor, mas não para ludibriar, de certa forma, outra pessoa, mas a gente pode manipular a negociação para que todos saiam ganhando e não só um lado. Qual é o revés dessa técnica, tá? O revés dessa técnica é o seguinte, tu, como vendedor, assim como tu tem uma margem de valor sempre para tu trabalhar em cima da tua venda, o que tu vai usar? Tu vai usar uma margem também, se tu sabe que tu vai entregar a mesa em 30 dias, tenha uma margem de 10 dias, de 15 dias. Perfeito. Então, eu vou te entregar essa mesa em 45 dias. Aí o cliente, não sei o que, reclama, aquilo outro. Tá, vamos fazer o seguinte então, pra gente fechar hoje eu te entrego em 30. Inconscientemente o cliente está pensando assim, nossa, consegui uma vantagem aqui. 40 dias era terrível, 30 dias nem é tão ruim assim. Se tu tivesse oferecido 30 dias, seria tão terrível quanto 45.
Perfeito. Né? Então é uma forma de tu condicionar o pensamento da outra pessoa. Por isso que eu digo que a negociação é com o negociador, não é com o objeto. A mesa, independente do que for, né, é com o negociador. Como é que tu pode condicionar o pensamento da outra pessoa? Esse objeto a gente pode trocar, mas o que é legal. Sempre a gente vai negociar com a pessoa. Isso. E quanto mais a gente conhecer, a gente vai conseguir. Sempre o negociador vai ser o mesmo. Pode ser o Felipe, pode ser o Rafa, pode ser o Rodrigo, pode ser outra pessoa. Mas o negociador sempre vai ser o mesmo, que é uma pessoa. Então, quando tu conhece isso, tu consegue usar os melhores argumentos, consegue entender. E aí que vem a técnica, né? Isso, a técnica faz A técnica é o complemento em relação a isso. Qual é uma pessoa que vai fazer um curso de negociação contigo? E eu tenho algumas surpresas para você sobre isso. Logo mais eu vou falar. Mas quem vai fazer um curso de negociação contigo? O que ele pode esperar disso? Qual é a grande sacada? Assim, o meu curso de negociação atende 2 públicos básicos, tá? O público de pessoas compradoras, independente se são profissionais ou não. Você pode ser um profissional de compras ou você pode ser uma pessoa no comum que está querendo comprar um imóvel daqui a 3, 4 meses e quer fazer o melhor negócio. Então você vai investir num curso de negociação e com certeza 2, 3, 5, 10 vezes mais do que você investir nesse curso você vai economizar na compra do seu imóvel. E tem o público vendedor. Por quê? Por que o público vendedor? Porque você vai entender quais são as técnicas de negociação que podem estar sendo utilizadas contra você numa mesa de negociação. Por exemplo, você trabalha numa concessionária de carros, né? E aí você quer fazer mais vendas, você quer vender mais e fidelizar mais clientes. Se você não sabe usar técnicas de, por exemplo, de gordura, a gente tá falando, quando a gente fala gordura é uma margem de segurança em cima do valor. Então o carro custa 45 mil reais. A minha primeira oferta não vai ser 45, vai ser 48, né? Para eu ter 3 mil reais de gordura. Se ganhar 48, ok. Se não ganhar, vamos ter uma margem de gordura para o cliente sentir que saiu ganhando, né? E quando tu é vendedor, tu tá, o teu compromisso com o negócio é muito maior. O comprador, se ele sair da loja com ou sem o produto que ele está comprando, na maioria das vezes, para ele não vai fazer tanta diferença. Mas para você que é vendedor, sim. Sim. Né? Então, às vezes, a nossa emoção transparece a nossa vontade de vender aquilo e tudo mais. E as pessoas não gostam que vendam nada para elas. Né? Então, quando você entra numa negociação com o seu cliente, com muita vontade, com muita... Né, o cliente percebe que está acontecendo alguma coisa. E isso faz com que você diminua a sua probabilidade de venda e diminua também as suas chances de negociar bem com o comprador. Então quer dizer que o pessoal que trabalha com vendas, que tiverem esse conhecimento, eles têm mais uma ferramenta, estão um passo à frente do grande mercado, né? A grande maioria não tem esse acesso a essa informação. Com certeza não. O que eu percebo é o seguinte, eu compro muitas coisas, eu não sou vendedor, mas eu compro muitas coisas. E eu vejo que a grande maioria das vezes os vendedores não estão preparados para negociar. Aliás, é muito engraçado, eu visito muitas lojas, né? E compro, tudo que eu compro eu tento negociar. E eu vejo que a maioria das vezes o vendedor ele não está preparado para negociar. E eles usam o artifício do gerente. Não, eu vou falar com o meu gerente. E o gerente está menos preparado ainda. Né? Então tu entra numa loja, tu vai fazer uma compra de uma TV, ou de um smartphone, um carro, né? E aí você vai começar a negociar, você vê que o comprador, o que ele está na planilha ali, ele consegue te ajudar, mas o que não está na planilha, ele não sabe fazer mais nada. E quando ele começa a se embananar, ele diz, não, beleza, eu vou chamar o gerente. Aí vem o gerente, e aí o gerente também não está acostumado, e geralmente o gerente tem uma postura dura, né? Diz, não, é isso que dá para fazer. Porque é aquela questão da autoridade que tenta muitas vezes. É isso que dá para fazer, não dá para negociar. E aí o que acontece? O gerente ele não tem tanta habilidade de negociação, ele acaba entrando mais duro na negociação, e ele deixa o cliente sem opções, né? O cliente quer um desconto, quer uma flexibilização no prazo, quer um condicionamento melhor na venda, e aí o gerente entra com a autoridade dele e diz, não, é isso mesmo, não sei o quê, e aí qual é a única opção do cliente? Dizer não. Aliás, tem uma técnica muito boa de vendas, que é interessante vocês saberem, que todo cliente que está inseguro, a primeira resposta dele é não. O cliente está inseguro, a resposta é não. Né? E aí fica muito essa questão de tu ser flexível no negócio. Inclusive, tem até uma técnica que eu ensino no meu treinamento de vendas não, de negociação, tô até me confundindo agora, treinamento de negociação, que diz o seguinte, quem dá o primeiro valor, sempre sai perdendo. Porque o que acontece? Tu precisa ter sempre uma margem de segurança, uma margem de gordura em cima daquele valor que tu tá colocando, mas às vezes tu pode receber uma oferta melhor do que tu espera, entendeu? Por exemplo, tem um exemplo bem simples. Imagina ter um cara na frente de casa
com um carro antigo, vamos botar um Maverick 76, e ele tá encerando esse carro na frente da casa dele, e ele tá pensando sozinho lá com ele que, cara, esse carro só me dá trabalho, esse carro só me dá problema, eu ocupo um espaço na garagem, manutenção, cara, se chegar alguém aqui e roubar esse carro de mim, eu agradeço. Nesse momento tá passando um rapaz pela rua. O Rafa que gosta. O Rafa que adora o Maverick, né? Nesse momento tá passando um rapaz pela rua, tá vendo ele encerar o carro e diz assim, nossa, que lindo esse carro, tá muito bonito esse teu carro e tudo mais. Quer vender? Bom, nesse momento é um momento crucial. Por quê? Porque tu tava pensando contigo assim, ó, esse carro só me dá problema, esse carro só me dá incomodação. Né? E aí tu chega pro cara e diz assim, não, esse carro aqui é um xodó meu, não, na verdade não quero vender, mas, cara, olha o carro, fica à vontade, olha o carro, aproveita o carro, tá aqui na rua, né? Olha o carro, aí a pessoa experimenta, senta, olha o brilho e tudo mais, aí depois que a pessoa já se inteirou do assunto, sabe do que se trata, vê que o carro é um carro de qualidade, tem todo o processo de venda, né, sem vender, porque tu já disse que não estava vendendo, tu diz assim, cara, sabe o que eu gostei de ti? Vamos fazer o seguinte, só pra gente, né, quanto é que tu pagaria nesse carro? Se a pessoa, nesse momento, der a primeira oferta, ela já saiu perdendo. Porque o cara estava pronto para entregar de graça aquele carro. Deixa ter uma noção de quanto está disposto, deu aquilo que tem um poupouco mais ainda para tirar. Exatamente. Então o cara chega assim, cara, esse carro teu aí, Maverick, nesse ano, eu sou um cara que adora o carro, ando pesquisando, pagaria 50 mil reais. Pronto, tá fechado o negócio. Tá fechado o negócio. Tu queria se desfazer daquela incomodação que tava, mas se tu chegasse para tu oferecer, qual valor tu oferecia? 20, 10, 14? Então tu deixou dinheiro na mesa pelo simples fato de ser a primeira pessoa a falar do valor. E aí tem um detalhe, eu ofereci 50, daqui a pouco o cara vai dizer, não, eu 50 mas vendo por 60. Sim. Daí a gente vai fechar em 54, 55. Geralmente porque eu ofereci abaixo do que eu estava disposto a realmente. E agora eu vou acabar entregando todas as minhas técnicas, mas é isso aí mesmo, tá? Nunca aceita a primeira oferta. Jamais. Né? O cara vai te oferecer 50, tu vai fazer uma cara, mesmo que seja uma oferta extremamente vantajosa. Tu vai fazer uma cara, 50 acho que não tá legal. Ah, é? O que tu pode melhorar nesse preço? Tu não fala o preço. O que tu pode, porque quanto mais tu der a chance da outra pessoa falar, não é tu que tá propondo aqui. Olha a pergunta, o que tu pode melhorar nesse preço é para quem tá comprando, mas tu pode usar isso também quando tá vendendo. Sim. Quando a pessoa fala alguma coisa em relação, eu posso pagar tanto, eu posso fazer isso, o que tu pode melhorar nessa oferta? O que tu pode melhorar para levar isso hoje? Usa isso a teu favor. Não, mas também. Esse argumento serve também para o vendedor. No momento que a pessoa lá deu a oferta pelo carro, que o cara disse, eu compraria esse carro por 50 mil reais, o próprio vendedor pode dizer, olha, cara, 50 mil tá um pouco abaixo, o que tu poderia melhorar nesse preço? Daqui a pouco o cara sobe 5 mil, 10 mil, e tu não falou nada. Né? Seja relutante na primeira oferta. Em condição de pagamento é a mesma coisa. A pessoa, eu posso pagar isso. O que tu pode melhorar na forma de investir? Perfeito. Usa isso a teu favor também, isso aqui é legal, né? Uma das técnicas mais matadoras assim, de negociação é tu dificilmente falar do preço cheio. Tá, vamos deixar isso aí. Espera aí. Não, vamos deixar porque eu tenho uma surpresa pra vocês e se ele entregar tudo aqui, vocês não vão querer depois da surpresa, né? Deixa eu falar uma coisa. O Felipe, ele tem um treinamento que é chamado As Armas da Negociação. Exatamente. Onde ele ensina isso e todos esses macetes detalhados. Bom, ele vai explicar mais pra vocês. Explica um pouquinho pro pessoal, depois eu conto a surpresa. Não, mas é mais ou menos isso que vocês viram esse trailer aqui, né? O treinamento As Armas da Negociação, ele ensina pra você técnicas de negociação que trabalham na psicologia dos negociadores, né? Então, tudo que a gente falou aqui, a gente não falou de analisar as propriedades do produto, a gente não falou aqui de ser específico, de não sei o que, não. A gente falou aqui de técnicas de negociação que trabalham o negociador, né? Então, a gente está falando de negociar casa, negociar carro, negociar smartphone, não interessa o que a gente está negociando. A viagem de férias, a próxima. A viagem de férias, exatamente. Tem técnicas de negociação para isso também. Tá? Mas se você é um líder e você não sabe negociar, você não é um bom líder. Né? Porque teu funcionário ele vai querer tirar uma vantagem, ele vai querer pedir um dia de folga, ele vai querer sair mais cedo. Se você não sabe negociar, você está deixando dinheiro na mesa. O líder ele tem que saber negociar. Então o curso de negociação, As Armas da Negociação, trabalha literalmente o lado psicológico e aí você pode negociar qualquer coisa tendo essa noção básica da psicologia aplicada com técnicas certeiras para a negociação. Porque não adianta eu ensinar para você técnicas avançadas de psicologia que você não vai usar para nada. Eu quero te ensinar as técnicas que estão ligadas à negociação.
Que legal. Então qual é a surpresa? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo alguns links para vocês conhecerem mais sobre o Felipe, enfim, mas eu vou deixar 2 links que são extremamente importantes. Vai ter um link onde vocês vão poder conhecer mais sobre o curso As Armas da Negociação, vocês podem clicar ali, vai ter um vídeo apresentando tudo direitinho. E tem um outro link que é para você que já acompanha o trabalho de coaching em vendas há bastante tempo e acompanha as entrevistas que eu tenho feito, que é um presente. Então se você não é aluno ainda, clicar nesse primeiro link que está aqui embaixo e adquirir o acesso ao coaching de vendas, você vai ganhar de bônus as Armas da Negociação Express, que vai ter lá como bônus do próprio Felipe dentro da área de membros, é isso? Com certeza. Que legal. E esse curso já dá para tirar alguma coisa, o Express, porque são técnicas matadoras, né? Sim. Na verdade, assim, o treinamento Express, tá? Ele tem todo o conteúdo do treinamento completo de forma otimizada. É que nem o livrinho Pocket, né? Então, claro que eu não vou entrar a fundo na psicologia, nos fatores, nos reveses, nas frases. Por exemplo, no treinamento Técnicas da Negociação, eu ensino frase por frase que você vai usar. Que nem agora. Eu dei o exemplo do carro, né? Eu ensino frase por frase, expressão por expressão. O que você tem que falar e que forma você tem que falar. No curso Express eu vou explicar como é que funciona a mecânica, mas a questão mais afinada, mais passo a passo, aí realmente no curso completo você vai conseguir. Até porque não daria nem tempo, né? Claro, então olha só, você pode acessar, se não é aluno do Coaching Vendas ainda, acessa, garante a tua vaga, já participa do Express, porque tu vai unir o conhecimento de vendas, mais essa parte de negociação, vai aumentar teu resultado bem mais do que os 20% que eu falo no vídeo. Ou, se você já é aluno do Coaching Vendas, vai direto para o curso completo, que você já tem uma base em relação a vendas, para aumentar ainda mais o seu resultado. A escolha é sua agora, porque você não pode ficar parado esperando as coisas acontecerem, né? É verdade. Então, eu espero que vocês tenham gostado tanto do conteúdo de conversar com o Felipe. Passa um pouquinho mais dos seus contatos, Felipe, para o pessoal te conhecer um pouco mais. Vocês podem entrar em contato comigo através da fanpage no Facebook, né? Armas da Negociação, tá lá, ou no meu site armasdanegociação.com.br. Você pode entrar ali e se inscrever, você vai receber e-mails meus com material. Eu sempre divulgo algum conteúdo gratuito. Na verdade, a maior parte do meu conteúdo eu entrego de forma gratuita, né? Claro que, infelizmente, devido à questão do tempo e da mídia que eu vou usar, eu não consigo ir muito a fundo no conteúdo, mas se você se inscrever lá, registrar seu e-mail, você vai receber semanalmente, quinzenalmente, mensagens minhas, e-mails meus com conteúdo, vídeo, entrevistas como essas e tudo mais sobre negociação. Que legal, pessoal. Então, agora já entra aqui, acessa o link, se interaja mais sobre isso, conheça um pouco mais sobre isso, na verdade. E qualquer dúvida, qualquer situação, deixa aqui nos comentários também. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva aqui no linkzinho para receber mais entrevistas como essa e mais dicas relacionadas ao mundo das vendas e agora também em relação à comunicação. Até mais. Até mais, tchau.